Opa, você também caiu por aqui? Não vai embora não. Tem episódio novo do podcast do Corredor da Zoeira na sequência vindo aí. Mas antes disso, se inscreve no canal e deixa seu like aí pra ajudar a gente, tá bom? Tchau! Uma tartaruga na corrida, uma pangaroa no A4 e um curioso Iron Man? Não, meus amigos e minhas amigas, isso não é um zoológico. Isso é o episódio número 2 do Pod Corredor da Zoeira Cast. Solta a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. O sucesso já faz parte dos meus dias. O podcast está me deixando famoso e eu nem consigo mais sair na rua direito. Sempre que saio, preciso usar máscaras. Ah, tá bom, isso é por causa do Covid, mas eu continuo sonhando por aqui porque ainda não paga nada pra sonhar, não é verdade? E pra dividir a resenha comigo, hoje nós temos dois convidados mais que especiais. Camila, a pangaroa do canal Pangaré de Tênis e do Instagram, @Pangaré de Tênis. E o Kleber, do Instagram, @CGIronman. E vamos bater um papo legal sobre nossas histórias na corrida e a transição para o aquátlon e o triatlo. No caso deles, né? Porque eu ainda continuo aqui só na corrida. Ká, se apresente aí pra galera que ainda não te conhece. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do momento que você está escutando. Meu nome é Camila, sou do canal Pangaré de Tênis e estou aqui para bater um papo com esses meus amigos. É isso Boa. aí, vamos lá. E aí, Clebão, se apresenta aí pra galera que também não te conhece, vai. Eu vou ser um pouquinho mais criativo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Kleber, CG Ironman, e muito legal participar dessa gravação do Corredor da Zoeira, esse bate-papo onde nós vamos trocar experiências, descontraído. A gente vai passar um pouquinho para vocês das nossas aventuras, das atividades físicas, das corridas, travessias, triatlon e por aí vai. Show de bola! Então, primeiramente aí para quem não sabe, eu vou deixar aqui as diferenças básicas entre as modalidades aí, né? O aquátlon é uma combinação de natação mais um trecho de corrida, ou um trecho de corrida seguido por um trecho de natação, mais um trecho de corrida para fechar. O duatlon é um trecho de corrida, mais um trecho de ciclismo e mais um trecho de corrida para finalizar. E o triatlon é um trecho de natação, mais um trecho de ciclismo, seguido por um trecho de corrida para finalizar aí. E a competição de triatlon mais famosa é o Ironman. Temos aqui, sim, nós temos aqui um representante. O Clebão, para quem não sabe, concluiu o Ironman Brasil em 2019, que foi feito na USP ali, super bacana a etapa. E, Clebão, essa história de Ironman aí tem um negócio meio que de meio Ironman. O que você fez aí de verdade? O Ironman ou meio Ironman? E o que é a diferença entre eles aí? Bom, na verdade eu fiz o meio Ironman, que é o 70.3, Ironman 70.3, aqui em São Paulo, que foi o primeiro Ironman em São Paulo. O meio Ironman, que é o 70.3, ele compreende 1.900 metros de natação, com 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. O Ironman Full completo, ele é o dobro. São 3.800 de natação, com 180 de ciclismo, mais 42 quilômetros de corrida. Então, o que eu fiz foi em novembro do ano passado, aqui em São Paulo, foi o 70.3, que é o meio... Meu Deus, mas meio que de meio não tem muita coisa nisso aí, né? Porque meio Ironman, você já faz tudo isso. Eu nem chamaria de meio, porque se eu não fiz nenhum terço disso, então já é algo super sensacional, assim. Agora imagina quem faz o dobro disso, né? Nossa senhora, é muita coisa. Agora, Ká, você já fez Ironman aí também? Não? Não? Só tá de curiosa igual eu também? Mas não é de curiosa, você não tem muita coisa também, porque você já tá no aquátlon aí, né? Se a gente pegar um velocípede aí, já vai pro triatlo já, né?
Pois é, eu ainda tenho um pouco de receio aí de bicicleta em competição. Já passou pela minha cabeça em incluir o ciclismo, mas eu ainda tenho um pouco de receio. Então, eu Tá na mesma que eu. prefiro ficar na corrida e nas travessias, ou juntar os dois, né? Que é o aquatlon, que é a natação e a corrida. Adoro os dois esportes e encontrei esse nicho aí para poder usufruir dos dois esportes, né? Agora, a bike realmente é um problema ainda para mim. Esse negócio aí de você vir no pangaré de tênis e ter aquatlon na história, mas é um pangaré de tênis, ou um pangaré de touca, ou um pangaré de ou um cavalo marinho de touca? Que é isso? O que acontece? Na verdade, o canal Pangaré de Tênis, ele é composto por mim, pelo Felipe, ele que acaba fazendo as gravações, né? Atualmente ele está falando mais sobre tecnologia, devido a gente não ter muitos eventos, a gente não está tendo evento, na verdade, né, neste momento, por causa da pandemia, mas enfim, o canal ele é direcionado, ele foi criado por causa da corrida, né? E só que eu descobri a paixão pela natação devido a algumas lesões que eu tive, então eu tinha que criar alternativas e encontrei na natação. Uma baita alternativa, mais pra frente a gente vai falar que essas alternativas acabaram se tornando meio que algo muito além do que você imaginava até, né? Porque foi uma adaptação, Sim. E acabou virando um esporte também aí pra mim, né? Pouca gente sabe na história deste mundo, mas eu e o Kleber somos os reis das fantasias de carnaval e provas com diversão aí, né? Eu ia falar. Tem muitas histórias pra contar aí de meia maratona, de festa de carnaval, de São Silvestre. Tem umas fotos nossas aí, foto de roupa de palhaço, foto de Chapolin espalhando na internet aí. Quem já viu, quem conhece a gente sabe aí, né? Sabe sim. Inclusive, eu vou fazer um parêntese aí do ano passado, que o Marcelo me convidou para correr a meia maratona da cidade de São Paulo. E nós corremos os 21 quilômetros, a meia maratona debaixo de chuva, debaixo de um pé d'água que não tem tamanho. Mas chovia muito. E nós corremos brincando com todo mundo, bagunçando, mexendo com as pessoas. Claro, as pessoas que estavam apreensivas, né? Então a gente dava um up nas pessoas. Brincamos com os fotógrafos também, eles brincaram conosco, claro, sem prejudicar o trabalho deles, sem prejudicar a corrida das outras pessoas também. Mas foi uma meia maratona que marcou. Foi uma meia maratona incrível, a gente se divertiu pra caramba. Foi muito bacana. Subindo a brigadeira no final, pegar as roupas no final da prova, a gente praticamente teve uma hipotermia embaixo de chuva lá, porque não achava o nosso kit. Aquela Sim, prova verdade. pra contar. Tem. Foi uma prova incrível, nós nos divertimos muito. Foi muito bacana. Isso, cara, essas histórias que a gente tem aí, e eu, inclusive, essa última São Silvestre, acho que não sei se posso falar que foi um sonho, mas foi uma vontade minha que eu tinha de correr uma prova fantasiado. E eu corri a prova inteira vestido de Chapolin, embaixo daquele sol caldante aí, tava enorme o sol, e foi a prova inteira vestido de Chapolin. Tirei, acho que, sem exagero nenhum, acho que mais de 200 fotos, e foi muito divertido. A gente fala de triatlo aí, de aquatlo, duatlo, mas geralmente a galera inicia por algum esporte. Ou vocês acham que a galera já é meio hardcore assim, já fala, já vou iniciar no triatlo, não faço nada, ou tem algum esporte que geralmente a galera inicia? Como é que foi a vida de vocês aí no início dos esportes? Eu comecei pela corrida. Eu comecei a correr por influência do Felipe, que é meu marido, lá em meados de 2016. E aí eu tive 2 lesões, eu tive que parar de correr e aí eu precisava fazer alguma coisa. Não sabia nadar direito, só sabia boiar. E aí eu acho que devido à constância, né, fui criando também amor por esse esporte, e aí com a ajuda aí do meu amigo Kleber, com a ajuda de alguns
professores, algumas instruções para nadar em águas abertas, comecei a criar também coragem de me aventurar aí nessa nova modalidade, né? Então, foi por causa de uma necessidade. Eu nunca tinha parado para pensar em querer fazer mais de um esporte. Na verdade, antes de começar a correr, eu nunca pensei em praticar nenhum tipo de esporte. Então, tem gente que sabe nadar, mas só sabe nadar em piscina. Tem que ter um pouco de assim, não digo coragem, mas vontade mesmo, né? De querer se aventurar, né? Você se jogar no meio do mar e fazer uma travessia é pango, Nada né? fácil. Eu que não sei nadar ainda, então, pra mim é algo que é inimaginável. Assim, eu não me vejo indo mar adentro e 1 quilômetro, 2 quilômetros, sei lá, 5 quilômetros, como vocês já fizeram aí. Mas não é impossível. Eu te falo que não é impossível. Porque eu não, assim, o que eu sabia? Me virar, tipo, eu sabia boiar no máximo, não sabia fazer nenhum tipo de movimento, não sabia o que era o crawl direito, não sabia o que era nadar de costas decentemente, não sabia nada. Eu fui aprendendo aos poucos, em conversa com professores, conversa com o Kleber, ele me ajudou muito e me incentivou muito. Então, assim, além dele ser muito, vocês serem meus amigos, ele foi o grande incentivador, assim, principalmente para as travessias, e o aquatlon virou uma paixão, né? Porque a corrida, a princípio, foi uma paixão, e aí, quando eu descobri o aquatlon, eu falei, é isso que eu quero. Agora, a bike não rola, não. Aí eu deixo pro Kleber. E você, Clebão, como é que foi o seu início aí? Bom, primeiro corrida, parabéns a Camila aí, porque realmente ela foi incrível, ela teve uma força de vontade incrível com a natação. Obrigada. Ela foi atrás e conquistou. Bem, super merecido. Inclusive, teve pódio aí no aquatlon. Aê! Ela pode falar disso. O ano foi salvo graças a esse aquatlon, viu? 2020 aí tá fraco pra todo mundo, né? Tá difícil. Muitas expectativas e nada de provas. Pelo menos a gente não tem nenhum horizonte que vá ter algum evento esse ano. Com muita sorte, eu acho que no início de 2021 a gente tem algumas coisas já, mas eu tô realmente sem esperanças aí. É muito ruim. Ano, a gente tem que aguardar aí, né? Momento triste do Corredor da Zoeira. Verdade. Mas então, Clebão, conta aí, como é que foi seu início aí? Eu comecei ao contrário da Camila, o inverso. Eu comecei com a natação, que inclusive agora, esse mês de julho, está fazendo 8 anos que eu estou nadando. Ô, louco, já é um senhor veterano. É um veterano aí na natação já. Ele é sensacional. Na infância e depois voltei em 2012, agora estou fazendo 8 anos esse mês. E eu ingressei na corrida em 2017, quando um amigo me convidou para fazer a Run the Bridge. Só que ele me convidou em janeiro, lá para 15 de janeiro, 16, 17. E a prova foi dia 2, 3 de fevereiro. A prova de 5K. E eu nunca bastante os padrões de prova do Kleber, pra quem conhece. Total. Aí, né? Tá em casa hoje, eu vou fazer o que amanhã? Eu vou correr uma maratona, 42 km. Quem corre 5, corre 42, tá tranquilo. É quase isso, não, brincadeira. Mas eu fiz o meu primeiro treino em janeiro de 2017, meados, né? E depois a primeira prova em fevereiro. E eu nunca sonhei, nunca imaginei na minha vida fazer corrida de rua. Nunca me imaginei fazendo corrida de rua. E fui picado pelo bichinho da corrida. Eu fui pegando gosto pela coisa. Fui me inscrevendo em provas. E depois de 6, 7 meses, eu fiz a meia maratona da SP City. 7 meses? 6, 7 meses depois. Caraca. E daí pra cá eu fiz depois, no ano seguinte, a maratona da SP City, que foi em 2018. Em 2019 eu fiz 42K de Floripa. E depois, em novembro, eu fiz
a Aero 70.3. E aí depois ingressei também nas travessias. Uhum. E a minha última travessia foi agora, em fevereiro, em toque pequeno, São Sebastião, uma prova de 5K. 5 km nadando? 5. Cara. Equipara-se a uma meia maratona, né? Não, tô falando de um mar aberto, que você tem um risco maior. É assim, um puta desafio bem maior, né? Eu mesmo que não sei nadar nada, assim, eu sei, eu acho, né? Se eu for me afogar em alguma situação, eu devo conseguir pelo menos fazer algumas coisas, assim. E tipo, bike, igual a Camila falou, eu tenho muito medo de tomar um chão, um rola aí, e aí ter uma lesão séria ou algo assim. A única bike que eu ando é minha bike elétrica, que não é uma bike de competição, é o meu meio de transporte. E assim, eu acostumei com essa bike já, mas acho que eles não vão aceitar numa competição aí, né? Imagina um Ironman eu lá com uma bike elétrica, uhul! Uhul, né? Eu acho que você seria expulso. Seria da prova. E a bike foi algo também que eu nunca tinha feito, ciclismo. Eu pedalava com bicicletas do mercado que você compra no mercado. Você pega uma Speed, é completamente diferente. Sim. Como a Yellow dá, será? Como a Yellow dá? Como a Yellow. Olha, eu não sou um mega expert em regras de triatlo e de duatlo, mas uma bike dessas que a gente compra no supermercado não deve ter nada que restrinja. Sim, exato. E eu nunca tinha pedalado com uma Speed. E eu comecei os treinos, praticamente treino de bike, uns 3 meses antes. E eu tive muita ajuda do Léo, marido da ele me ajudou caramba, como pedalar e tal. E depois disso, então para mim, assim, a bike foi o ciclismo foi algo totalmente novo, porque eu já tinha a natação e eu tinha as corridas, faltava o ciclismo. E eu tinha 3 meses para treinar. Nada. 3 meses antes de fazer o Ironman, o cara não tinha nenhuma bike ainda. Eu não tinha nada. Porque o que acontece? Eu estava treinando para maratona de Floripa, os 42K de Floripa. Então eu estava firme meia boca na natação e treinando bem forte, né? Até nas corridas, fazendo os longões, né? Então eu deixei a bike de lado, nunca tinha nem andado com a bike. Eu fui pegar na bike uns 3 meses antes da prova. Nossa Senhora. E depois dos 42K de Floripa, ainda eu descansei, creio que 1 mês, aí que eu fui pegar na bike para fazer os treinos. E desses treinos, eu fiz 2 simulados para o Iron. Um simulado foi aqui mesmo, no bairro, que o professor da academia me ajudou bastante, o dono da academia me ajudou bastante. Tipo, a parte de natação fiz na academia. Aí a bike eu fiz pelo bairro mesmo, rodei um pouco pelo bairro e a corrida também. Aí depois eu fiz o último simulado, 1 mês antes da prova, e aí eu fiz na Estrada Velha. Aí eu fiz 2.300 de natação na represa, fiz 72 de ciclismo e 16 de corrida. Aí foi esse dia desse último simulado que eu me senti pronto para a prova. Realmente foi com 1 mês de antecedência. Aí eu falei, bom, eu estou pronto para a prova. Por mais que você se considere pronto, né, sempre tem imprevistos, mas graças a Deus foi tudo bem, deu tudo certo. Então, foi isso. E um episódio também, outro episódio, foi bem legal também, no ano passado, uma travessia que eu e a Camila, que nós fizemos juntos, a volta do Parcel. E foi bem bacana. Outra bucha também. Foi a minha primeira travessia. Primeira vez que eu entrei assim no mar para fazer uma prova de uma longa distância aí, né? Assim, para mim era longa distância, né? 1.500 metros. E foi legal porque depois em seguida esse ano nós fizemos um aquatlon em Indaiatuba, que foi bem bacana também. Uhum.
E com essa coisa de isolamento, distanciamento, a gente sabe que tem algumas cidades aí onde estão liberando gradativamente aí as atividades, retomando, né, as atividades, mas e a natação é um esporte onde tem maior dificuldade aí para ter um isolamento mesmo, né? Que você vai usar ali a piscina, o ambiente, mesmo que haja ali uma higienização após o uso, esse esporte seja afetado e seja um dos últimos que haja uma liberação, né? Existe algum outro tipo de esporte ou alguma forma que a gente use aí para se manter em forma, mesmo em épocas que a gente não pode usar uma piscina ou algo assim? Bom, eu durante essa quarentena, os únicos treinos que eu fiz praticamente foi o treino de rolo de bike aqui dentro do apartamento mesmo. Fiquei praticamente uns 2 meses e meio, só fazendo esse tipo de treino. E fazendo treino funcional também. Mas em relação à piscina, realmente fechou mesmo, né? Eu não... Para falar a verdade, eu não fiz nenhuma atividade que fosse... que suprisse ou que pudesse me manter para a natação, específica para a natação. Entendi. Eu vi algumas matérias do pessoal treinando em casa com alguns aparelhos, né? Mas treinando em casa, alguns aparelhos para fortalecer para a natação. Eu, nesse sentido, eu não fiz nada. Eu voltei a nadar ontem, depois de 4 meses. Show. E eu procurei encarar de uma forma natural, claro, observando sempre a questão de limpeza, né, de distanciamento, observando como é que estava funcionando isso. E na academia eles estão super bem preparados, eles montaram um sistema muito legal, ficou bem bacana, eles estão respeitando, né, em relação a isso. E eu voltei a nadar ontem, mas eu posso dizer que até tranquilo. Tá? Teve bastante, assim, limpeza. Toda vez que trocava, encerrava uma aula, eles faziam a limpeza dos vestiários. As aulas estão tendo uma duração um pouco menor para poder dar tempo de fazer a limpeza. Mas em relação a preparo mesmo, durante a quarentena, eu não fiz nenhum tipo de preparo. Eu não fiz absolutamente nenhum exercício para voltar da natação. Se a gente vê aí a bike e tal, a gente tem uma bike aí que é ergométrica, ou a gente usa um rolo e tudo mais. Se vê a corrida, tem essas em estacionária, entra em esteira, ou entra em outros itens que são aí uma alternativa, né, a isso tudo que está acontecendo. Só que a natação mesmo, ela fica prejudicada, né? Se você não é um milionário, tem uma piscina dentro de casa e consegue se exercitar dentro da sua própria piscina, sem contato com ninguém, aí, para esse caso, os seus treinos eles vão ficar meio que defasados mesmo, e aí a recuperação entra após a liberação, né? Sim, ontem eu voltei a nadar, e por não ter... eu estava em boa forma quando entrou a quarentena. Eu estava super bem, acho que talvez no meu auge, que eu fiz uma prova de 5 quilômetros no mar, então eu estava super bem, com condicionamento bom. Eu voltei a nadar ontem, eu fiz 1.800 metros, a sensação que dava hoje é que meus braços vão cair. Eu imagino. Mas, assim, rendeu bem o treino de ontem. É um início, né? Seria um reinício. Se a gente fala em início, aí isso lembra a gente do início lá atrás. Eu acho que foi em janeiro de 2017, quando eu iniciei no esporte regular mesmo, porque até então eu jogava bola, mas algo sem uma regularidade, sem um compromisso e nada. E a hora que a gente inicia ali, no primeiro dia que você faz um treino, que você faz uma caminhada, que seja, cara, você chega em casa, eu lembro perfeitamente até hoje de eu saindo pra andar, pra fazer caminhada de 40 minutos, que foi meu primeiro dia de treino, que eu abri
ali a planilhazinha e tal. Quem assistiu o episódio número 0 vai entender isso. Quem não assistiu, quem não ouviu, pode voltar lá atrás para entender a história. Mas nesse dia 1 aí, eu saí de casa, foram 40 minutos de caminhada, eu cheguei em casa e eu sentei no sofá. Eu juro pra vocês que eu não tive força suficiente pra levantar do sofá e tomar um banho. Eu dormi no sofá naquele dia. Literalmente, eu dormi no sofá naquele dia. Porque, cara, eu tava há anos e anos sem um esporte regular, sem um esporte em si, né? E aí eu fiz uma caminhada de 40 minutos, eu mega sedentário, aí não tem nada a ver com ser gordo, com ser magro, com XY, alto, baixo, homem, mulher. Cara, assim, quem é sedentário, mega sedentário, sofre um pouco, né? E a gente fica há um tempo afastado, ou numa lesão, ou num isolamento, ou algo assim, e o retorno é muito difícil igual. Só que a diferença é que a gente tem uma memória muscular que ajuda muito nesse retorno nosso de não sofrer tanto. Mas sofre igual. Sofre igual. A gente tem técnica também, a gente já sabe como correr, como nadar, a gente já tem essa noção. Então, não seria 100%, não seria iniciante, né? Seria retomada mesmo. Porque a gente já tem essa noção de como fazer, de como treinar, de técnicas também, né? E você, Camila Pangaroa, você lembra do seu primeiro dia de treinamento? Como foi o seu primeiro dia que você decidiu assim, vou correr? Quer dizer, você decidiu não. Provavelmente o Felipe deve ter falado assim, vamos correr comigo! Aí você apaixonada lindamente por aquele rapaz alto, forte, de olhos claros, falou assim, sim, meu amor, eu vou com você. Você lembra desse dia? Como é que foi seu começo? Na verdade, eu já fazia pilates, já praticava alguns tipos de exercícios, né, de mobilidade, mas corrida sempre foi o Felipe, eu nunca tive vontade de correr. Ele já, entre idas e vindas, ele já corre há muitos anos, desde meados de 2002, 2003, até mesmo antes da gente se conhecer, e eu nunca tive vontade. E depois de assim, triste que aconteceu, a mãe do Fê faleceu e eu queria ajudá-lo de alguma forma, né? E aí eu falei para ele, aí ele começou a pensar, eu vou participar de alguns eventos. Então, com você. Só que eu preciso entender como que funciona a corrida e preciso começar a treinar, né, para isso. E aí foi aí que a gente marcou a nossa primeira corrida para fevereiro de 2017 e essa decisão. E aí 2 meses treinar, né? E aí foi assim. Então eu comecei com 1 quilômetro, fazia caminhada, fazia intervalos. Eu lembro a primeira vez que eu corri 4 quilômetros direto. Foi assim uma felicidade. Eu corri ali no Parque Toronto, fiz 4 quilômetros em 31 minutos. E eu fiquei tão feliz nesse dia, porque eu não estava conseguindo correr direto. E nesse dia eu consegui. Então, eu falo que eu comecei a correr, foi dia 16 de dezembro de 2016, até dá. E a partir daí virou assim, um hábito a corrida. Já tive altos e baixos, já tive recomeços, eu tive 2 lesões, uma lesão tranquila, que eu tive que ficar 1 mês só parada, e tive uma lesão mais grave, que foi em 2018, que eu quebrei meu pé, né? Tive uma fratura por estresse, fiquei 4 meses parada. Então o meu organismo ele já entende, já compreende o que são as pausas, né? E assim, tanto o organismo, questão de mobilidade, quanto a questão mental, né? De como é a retomada, porque quando a gente volta, a gente acha que a gente já vai voltar com aquele condicionamento que a gente tinha. Todo mundo acha, não é maior assim. engano no corredor. E a gente,
E a gente não pode se, assim, desanimar achando que a gente nunca mais vai voltar a ser o que era antes. A gente tem que dar tempo ao tempo, né? Sim. Em relação à natação, o meu maior desafio foi uma travessia que eu fiz em dezembro de 2019, que foi 2 quilômetros no mar. O Kleber conhece essa prova, ele também me incentivou muito a fazer essa prova. E foi assim, também foi uma conquista gigantesca para mim. E a minha maior distância na corrida foi a meia maratona, né? Que eu quebrei eu quebrei o pé treinando para meia maratona em 2018. E aí, 2018 praticamente fiquei sem corrida por causa da lesão, né? Só a natação mesmo. Então é isso, é você aprender a condicionar o seu organismo. Esse ano eu estava mais assim resistente, não estava focada em velocidade, eu estava que são horas e horas você naquela prática do exercício constante numa velocidade mais reduzida, porque você mexe muito com a sua força e a sua resistência, né? Então, eu sinto que eu estava mais forte nesse sentido. Fiz uma prova com a mesma altimetria da Uphill. Quem conhece a Uphill, ela tem mais de 1.300 metros de ganho altimétrico. Então, as pessoas que conhecem essa prova sabem que a dificuldade dessa prova. E eu fiz uma prova de 17 quilômetros com essa altimetria. Eu demorei 5 horas para fazer essa prova, que foi esse ano, foi em fevereiro de 2020. Eu estava me preparando para a Uphill, né? Então, e hoje é assim, o retorno ele vai ser gradativo, a gente tem que saber os nossos limites, tem que saber dosar, né? Porque a gente está voltando. Eu, infelizmente, não consigo voltar a nadar, não consegui fazer nada que pudesse ajudar na natação. Fiz bastante fortalecimento, bastante exercícios para corrida, mas para natação, infelizmente, ficou bem defasado. Então, quando eu voltar, vai ter que ser assim, certo? Respeitando os limites. E assim, a gente vai aprendendo a lidar com as circunstâncias, né? Hoje está todo mundo, vamos dizer que estamos todos em uma lesão. Teremos que aprender a lidar com essa situação e voltar aos poucos, cada um no seu, né? Mas o importante é com segurança, né? E não desanimar. Vamos conseguir. Sim, mas eu acho que hoje a gente tem horizontes aí, tem anúncios diários de evolução de vacinas e algo que vai ajudar a gente nesse recomeço, nessa retomada. Mas falando de coisas boas aí, coisas que já passaram e coisas que a gente tem na memória, vamos falar sobre metas e objetivos alcançados e provas emblemáticas que nós tivemos nas nossas longas, curtas carreiras, porque nós três aqui mais ou menos começamos na mesma época na corrida ali, comecinho de 2017, finalzinho de 2016, eu e o Kleber e a Cá também, todo mundo começou mais ou menos junto aqui, uns 3 anos e pouco de corrida. Eu, particularmente, eu tive um baita desafio, ele foi uma maratona, que pra mim foi meu maior desafio, não foi como eu gostaria, mas eu sou mega feliz, eu guardo a medalha com o maior carinho, tenho lembranças mil da prova, de todo o fluxo do processo de preparação e tudo mais. Já tive outras metas legais, meias maratonas que eu fiz, desafios incríveis, impressionantes, que pra mim sou mega amador ali, que uma meia maratona em 2 horas ainda é um mega desafio e tudo mais. Ainda tenho lembranças bem legais aí. Esse ano, inclusive, foi um ano muito especial no início, quando a gente tinha as provas ainda. Eu fiz o meu RP em 5 km, eu fiz o meu RP nos 21, que a Cá, inclusive, estava junto lá na meia de Peruíbe. E foram, assim, mega lembranças sensacionais. Fiz umas provas que eu jamais imaginaria, em lugares que eu gostei demais de ir,
viajei para correr e tudo mais. E vocês, me contem aí quais as provas que vocês curtiram fazer, quais as provas que vocês recomendam fazer e que têm sonhos em fazer ainda. Então, primeiro, digam aí quais as provas que vocês já fizeram e que foram marcantes. Bom, dessa vez eu vou começar. As provas para mim foram, sem dúvidas, a primeira maratona, a SP City 2018. O momento foi a minha chegada com os amigos do Corre Bando, o Felipe Bangaré de tênis, toda aquela turma. Tava lá também nessa daí, hein? Na chegada, junto comigo. Quilômetro 41,5 ali, estava todo mundo esperando. Foi sensacional aquela chegada. E correndo, e cruzando a linha de chegada, com a bandeira do Corre Bando, foi com os amigos, foi uma festa que eu não esperava, que não tem tamanho. E meu afilhado também junto, minha família, foi bem bacana. A segunda foi a Maratona de Floripa, que eu fiz, que foi uma prova sensacional, muito bonita, muito bacana, 42K. E a top de todas, não tem como... não tenho o que dizer, foi... A estrelinha do bolo, a cereja do bolo. A cereja do bolo, estrela do bolo. Essa foi top, foi algo assim, sensacional, que até agora, quando eu vejo o vídeo da minha chegada, o Regi Pim Pim Pim, ele filmou também, ele filmou a minha chegada, correu junto comigo, o meu irmão também, próximo, correndo junto comigo, de mãos dadas. E eu filmei, só não correr porque eu tava com o pé quebrado. E eu corri, creio que os últimos 500 metros, 300, sei lá, eu nem sei como é que eu corri, para falar a verdade, porque virou um misto de sentimento, choro e toda aquela torcida. Foi uma prova incrível demais. Mas vamos lá, em relação à prova de desafio mesmo, que foi o grande desafio, para falar a verdade, eu acho que foi na travessia Fuga das Ilhas, que eu nunca tinha caído no mar, nunca tinha nadado no mar em prova, competição, e de repente eu estava a 2 quilômetros da costa, na ilha, né, nas ilhas, e nadei de volta. Então ali para mim foi um tremendo desafio, porque nas corridas não é desmerecer absolutamente nada disso, pelo amor de Deus, mas, por exemplo, você está correndo, se você cansou, você anda. No mar, você está a 1 quilômetro. Você cansou, fiote, continua nadando. Continua nadando. Porque até o barco, até o bote resgate chegar, você já passou um apuro danado. Então, eu acho que a prova que foi realmente o desafio mesmo foi Fuga das Ilhas. Iron, sem dúvida, né? Foi um tremendo desafio, mas eu estava preocupado realmente no mar. E a sua, Cá, como é que foi aí? Suas provas emblemáticas? Conhece aí a minha história, como eu demorei 1 ano para conseguir fazer uma meia maratona devido às lesões, e a primeira meia maratona, e aí não vou parar mais, então aí eu fiz a cada 2 meses uma meia maratona. A SP City, com certeza, foi muito emocionante, me emocionei bastante, porque ela era a prova-alvo aí eu fiz em 2019, e viajei para alguns lugares, para conhecer alguns lugares e fazer algumas provas. Então, Brasília é um lugar que eu não conhecia, e eu fiz a BSD Marathon, né? A Half Marathon, que é da Iguana, lá em Brasília. Foi bem legal essa prova. Ela é plana, nossa, é muito gostosa de fazer. Rio de Janeiro é lindo, mas é quente, mas é lindo. Agora sim, as travessias, a Fuga das Ilhas é uma prova linda. Quem tem vontade, faça, coloque como meta, porque é uma prova que vale a pena. É muito linda essa prova, muito linda. Lógico, não é tão fácil, porque tem todo o trâmite, né, de você ter que entrar no barco, o barco te leva até o outro lado, né, que é a ilha,
E aí você larga da ilha e faz a travessia. Mas é linda, é uma prova maravilhosa. Que também para mim foi, assim, a volta do Parcel foi mais difícil para mim. Porque foi um dia que foi a primeira vez, foi a primeira travessia, e eu tive dificuldade na arrebentação. Então, a prova de travessia, de natação, ela é mais difícil pela questão de como que tá o tempo. Então, se o mar estiver muito mexido, não depende só de você e do seu organismo, depende do tempo também, né? De como tá o mar, de como tá, se tá chovendo. Já peguei o mar com chuva, que foi um aquátlon que eu fiz. Os 2 aquátlons que eu fiz, eu consegui pódio, foi muito legal, muito especial. O primeiro aquátlon que eu fiz foi na Praia Grande, que eu consegui um pódio, foi muito legal. E o segundo foi junto com o Kleber. Agora esse ano a gente fez lá em Indaiatuba, também deu pódio, foi bem legal, foi bem especial. E esse ano eu tava firme nas provas de montanha. Espero voltar o ano que vem, porque eu amo a natureza. Sabe o que é legal na prova de montanha? É porque é muito diferente do asfalto, não só pela questão da natureza, mas porque o desafio no sentido de você diminuir a velocidade, porque no asfalto você quer ritmo, você quer velocidade, você quer sempre RP. E na montanha você esquece do RP, você nem lembra o que é RP, porque as adversidades são muito grandes e você se desafia de uma forma diferente. E esse ano eu fiz uma meia maratona de montanha. Então, para mim, desafio. isso foi assim. Sensacional. Porque você pode equiparar com uma maratona praticamente, dependendo da prova, sabe? Dependendo da altimetria. Você fez em 5 horas ela, né? Não, a de 17... É assim, eu fiz uma prova de 17 quilômetros com uma altimetria de 1.300 metros, que foi em 5 horas. Tá. E fiz uma meia maratona com um ganho altimétrico de 1.000, que eu fiz em 3 horas e 30 minutos. Que já é sensacional. Nossa, muito. Foi a última prova, aliás. Foi que eu fiz lá em Mariporã. E foi do pessoal do Ladeiras. Gente, eu sou apaixonada por prova de montanha. Apaixonada. Tenho 3 paixões. É a corrida em si, né? Que a gente gosta, assim, de bater RP. A gente gosta de os limites na velocidade. A natação, que o contato com o mar é, assim, um negócio, uma energia diferente. E o contato com a natureza, que aí muda completamente a chavinha, que é você superar os seus limites, mesmo no sentido de, não aguento mais subir, mas ainda tem aquela montanha ali, vamos lá. Então, assim, tudo que for um pouco diferente, vai, experimenta. É gostoso você experimentar desafios, né? Você se superar os seus limites. É gostoso. Quem sabe um dia, se eu encontrar uma bike speed de rodinha, eu me aventure na bike. Mas é meio difícil. Dá uma tonga. Ele viu uma cena ridícula minha tentando subir na bike do Felipe lá no Parque Toronto. Foi ridículo, porque eu não consegui, tive que voltar lá na mão. Eu voltei empurrando a bike, porque eu não consegui andar na bike, enfim. Mas quem sabe eu supero aí esse meu medo. Da bicicleta. Sempre é tempo aí. Eu vi e quase nem ri. Mas tudo bem, vai. Valeu o esforço. A gente sabe que 2 episódios já é o suficiente para ter algo emblemático nos nossos podcasts. Nós temos aqui nosso momento cultural, informativo e filosófico no Corredor da Zoeira.
Vocês sabiam? Vocês sabiam que o Campeonato Mundial de Ironman conta com cerca de 100 mil atletas que participam de 49 etapas seletivas em 27 países, incluindo uma etapa no Brasil, que é lá em Floripa, né? Tudo isso para tentar garantir a vaga para a etapa de Kona, no Havaí, onde apenas 2 mil atletas selecionadíssimos vão se credenciar para participar. Vocês sabiam? E vocês também sabiam? Vocês sabiam também, que em 1982, eu nem era nascido ainda, mas uma atleta neste ano terminou uma etapa do Ironman rastejando por 4,5 km, desidratada e muito além do limite do seu corpo, mas ela literalmente desabou quando era líder da prova. E mesmo se rastejando por 4,5 km, de se rastejando literalmente, ela ainda chegou em segundo lugar dessa etapa do Ironman. Vocês sabiam também que uma prova de Ironman, um atleta gasta, em média, de 7.000 a 10.000 calorias? E para vocês terem ideia aí, um ser humano normal gasta em média 2.000 calorias no dia inteiro. E um atleta do Ironman, numa prova, gasta de 7.000 a 10.000 calorias. Vocês sabiam também que a taxa de conclusão do Ironman é super alta e que acima dos 95% dos atletas que iniciam a prova terminam a prova? Super alta essa taxa de conclusão. E também sabiam que o recorde do Ironman é de 7 horas, 52 minutos e 39 segundos? Para fazer tudo isso que o Clebão explicou aí, Diga aí, Clebão, qual a distância do Ironman inteiro? Do Ironman são 3.800 de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida. Tudo isso daí o cara fez em 7 horas, 52 minutos e 39 segundos. Só para ter uma base de comparação, o corredor da zoeira aqui fez uma maratona em 5 horas e 30. E aí dá pra ver o quanto que o Ironman, o nome Ironman faz todo sentido, né? Vocês sabiam também que 25% dos atletas, isso é, 1 em cada 4 atletas, recebe atendimento médico durante a prova? Insano, né? E nós aqui, no Brasil, temos uma das maiores participantes do Ironman Kona, a Fernanda Keller, uma mega esportista e multicampeã. Ela já participou de nada mais, nada menos do que 25 etapas do Ironman. E ela é a recordista de participações no Ironman. E o recordista masculino é o americano Ken Glah, com 21 participações. É curiosidade de monte aí, é difícil. E é muito difícil. O aquatlon também é a mesma coisa. É bastante difícil. Em relação ao Iron... 70.3 São Paulo, do ano que eu fiz, eu tenho a impressão que, por exemplo, em comparação à maratona, a SP City 2018, eu vi muito mais pessoas quebrando na maratona do que no próprio Iron, que a distância, enfim, talvez, não sei se a comparação do grau de dificuldade de uma prova é de outra, mas eu vi mais pessoas com atendimento médico na maratona SP City 2018 do que da Iron. A Iron não me recordo ter presenciado atendimento médico. Outro ponto, quem fez a Iron fez em 7 horas e alguma coisa que você falou, né? 7 horas. Mundial, 7 horas, 52 minutos e 39 segundos. Eu fiz o meio em pouco mais de 6 horas. Meio. Cá, deixa seu último recado aí. Queria primeiramente agradecer a sua participação. Gostei muito de ter você por aqui. E deixa suas últimas palavras aí pra gente. Eu que agradeço. Desejo sucesso aí pro Corredor da Zoeira aí nos podcasts. Já tá fazendo sucesso, mas vejo muito mais. Agradeço imensamente o convite. E o recado que não é que a gente precisa sempre
alcançar novas conquistas, superar os nossos limites. Quem tem vontade de querer se arriscar em outras modalidades além da corrida, vamos lá, força, você é capaz. E é muito bom você ter vontade e superar a sua vontade, né? Você vê que você é capaz e que você consegue. Então, é isso aí, esse é o meu recado. Sensacional. Clebão, muito obrigado por ter vindo aí. Deixa suas últimas palavras. Eu vou ser mais criativo. Eu vou parabenizar o corredor da zoeira pelo desinteresse. Tudo que a Camila disse. Mas o meu recado, a mensagem. Quando a gente acha que chegou no nosso limite, nós descobrimos que podemos ir além. Isso me assusta um pouco também, porque jamais imaginei chegar numa prova que eu fiz do ano passado. Para mim, a maratona já era mais do que o suficiente. E, de repente, eu descobri que podia, talvez, ir além, juntar as 3 modalidades. Isso me assusta um pouco, porque quando eu terminei a prova, eu achei que eu já tinha chegado no meu limite. Será que esse foi o meu limite? Para mim, fica uma interrogação. Então, quando a gente acha que chegou no limite, a gente descobre que pode ir além. E, para mim, eu não sei qual será o próximo passo. Mas muito obrigado pela oportunidade e parabenizar aí o Corredor da Zoeira, muito sucesso, que venham pods aí bem divertidos, com muita alegria, como sempre, e muita diversão. Parabéns para Camila aí por tudo. Parabéns por nós. Uma tremenda pessoa, um bom exemplo para todos. Isso tudo aí, ó, para vocês verem que todo mundo pode atingir um objetivo que até então era inimaginável na nossa vida. E eu, corredor da zoeira que vos fala, nunca imaginei correr uma maratona. Sempre achei uma loucura. Camilinha, que aqui está, corre e nada por aí, águas abertas, piscinas, se vira como pode para encaixar os treinos diante da loucura do dia a dia. O Clebão, o cara fez um Ironman, trabalha, tem família, amigos, divide seu tempo entre a vida normal e admito considerado pelos amigos. O que nós 3 temos em comum aqui, ó? O amor ao esporte e a alegria em encontrar os amigos para correr. Isso só mostra que todo mundo pode ter um objetivo e que nada é impossível. Basta um pouquinho de planejamento que tudo se ajeita. A gente divide tempo com tudo, reclama durante o processo, mas quando passa a linha de chegada, o sorriso no rosto e o abraço dos parceiros faz tudo valer a pena. Acho que por hoje é isso aí. Se tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui e se quiser acompanhar mais o Corredor da Zoeira, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão também não vira um novo episódio. Siga o Clebão no Instagram, @CGIronman. Siga o Pangaré de Tênis da Camila no Instagram, @Pangaré de Tênis, e no YouTube também, nas redes sociais dele, acompanhem o Pangaré de Tênis. Pessoal super gente boa, o Felipão lá manda super bem nos vídeos, várias dicas de tecnologia. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês. Espero que estejam por aqui em todos os episódios. Abraço para todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima semana e tchau! I wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right. No matter what words I choose, I lose. Yeah, 'cause when you're playing the time card, yeah, you're making my life hard. It's an all-in, no-win, my sin situation. Yeah.